Alô, queridos amigos do @canal Varal, mais uma vez com vocês, agradecendo a sua participação e a nossa audiência. Amigos, você vê aí um QR Code ao lado da sua tela, do seu vídeo. Nós não pedimos dinheiro, nós não solicitamos nenhum valor monetário. Fazemos as coisas graciosamente para o Senhor. Mas, no caso, se você quiser mandar uma mensagem para o nosso canal, clique em cima e fale conosco. Hoje nós vamos ter algumas coisas curiosas na Bíblia. Você sabia que a Bíblia possui várias passagens curiosas que nos levam a ponto de pensar na sua cronologia num espaço de tempo bem estranho? A Bíblia ela não está escrita totalmente na ordem cronológica. Então vamos ver o que acontece. Principalmente quando há várias repetições de versículos em diferentes livros. Isso acontece normalmente. Portanto, repito, há várias repetições na Bíblia, em outros livros. Isso chama a nossa atenção, porque se tomamos um livro moderno, não encontramos coisa parecida. Se isso acontecesse, o livro seria julgado como mal feito. Mas a Bíblia, ela tem a sua ordem escrita de forma diferente. E segundo alguns historiadores, acredita-se que somente os livros do Pentateuco são de formas ordenadas, de formas cronológicas. A Bíblia, na verdade, não é um livro, mas é um conjunto de livros, ou seja, uma verdadeira biblioteca. Dentro dela existem trechos escritos como dramas, outras como livro de ação, e tem até livro de romance. É um livro múltiplo. Porém, isso não a faz perder a sua essência, não altera a sua característica como um livro santo. Não temos um autor que se sentou e escreveu do início ao fim a Bíblia de maneira coerente. Até porque ela não foi escrita, como disse, em ordem cronológicas, mas exceção dos 5 livros do Pentateuco. Cada um dos livros bíblicos nasceu de maneira independente, inserindo o que? Dentro do contexto, especialmente por diferentes pessoas. Por falar nos 5 livros do Pentateuco, vou mostrar o porquê esse trecho está escrito em ordem cronológica. Os 5 livros do Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles estão dispostos em uma sequência cronológica das suas narrativas, do que está escrito ali dentro. Acompanham a jornada do povo de Gênesis até a chegar à terra prometida lá em Deuteronômio. A sequência histórica e temática acontece da seguinte forma. Eu vou explicar para que você possa entender. Gênesis relata a criação do mundo, a história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e a ida dos israelitas para o Egito. Lá em Êxodo conta a escravidão no Egito, o nascimento e chamado de Moisés, a saída do povo e a entrega dos 10 mandamentos. Lá em Levítico interrompe brevemente a narrativa de viagem para o quê? Para detalhar as leis, os rituais e as obrigações religiosas e civis dadas aos levitas e ao povo. Já em Números, retoma a narrativa da caminhada no deserto, cobrindo o censo das tribos e as rebeliões do povo antes de chegarem às fronteiras de Canaã. Por fim, lá em Deuteronômio, prestem bem atenção,
consiste nos discursos finais de Moisés nas planícies de Moabe, servindo como uma revisão e reforço da lei para a nova geração que entraria na terra prometida. A tradição judaica cristã atribui a autoria dos 5 livros do Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Moisés, voltado para Moisés. A visão tradicional defende que ele escreveu os textos guiados por quem? Por inspiração divina. Portanto, é o único trecho das Escrituras escrito em ordem cronológica, na sequência, na vivência do povo. Como vimos, às vezes a Bíblia pode ser escrita sobre diferentes autores. E isso, às vezes, é diferente e não vale para um livro particular que teve um único autor, mas a Bíblia reúne diferentes tradições e textos tomados de fontes diversas e reunidos por um editor, que deu a forma que tem hoje. Uniu-se todos os livros e formou aquela biblioteca. Mais que o Antigo Testamento, exemplos mais significativos, nós temos um Novo Testamento, principalmente nos 3 primeiros evangelhos, ditos são sinóticos. Eles são muitos parecidos e contam eventos repetidos. O que Mateus diz na maioria das vezes aparece também lá em Marcos e Lucas, e algumas vezes também em João. Cada um dos evangelistas quis narrar a vida de Cristo da sua maneira pessoal, com o seu olhar particular, tendo vista principalmente o público para qual ele escrevia naquela época. E cada um conta um fato com luzes diferentes, com visões diferentes. Lucas, por exemplo, sublinha a misericórdia. Marcos, ao invés, o ensinamento dos apóstolos. Lembre-se que a Bíblia, ela é uma biblioteca, como eu falei. Em uma biblioteca, as informações podem ser ou podem se repetir, mas cada um é dita de maneira diversa e contém, falando-se de Bíblia, uma mensagem renovada. É o que acontece com a Bíblia. Na Bíblia há textos repetidos que vão desde versículos idênticos em livros diferentes. Trechos que se repetem dentro de um mesmo capítulo, prestem atenção, e até repetições de frases e conceitos. Porém, no fundo, se apresentam da mesma maneira, com o mesmo objetivo, com o mesmo entendimento. Então vamos ver detalhes dos principais tipos de repetições encontrados nas Escrituras. Começando pelo quê? Pelo Salmo, com o refrão mais repetido. Mas vejamos logo de início o Salmo 136, que é o maior exemplo de repetição contínua dentro da Bíblia. Ele possui 26 versículos, e em todos eles a frase, porque a sua misericórdia dura para sempre, ou em algumas interpretações, como benignidade e amor, se repete no final. Tem também vários versículos idênticos em livros diferentes. Vários versículos aparecem iguais em diferentes partes da Bíblia, principalmente nos livros históricos e nos evangelhos. Uma curiosidade interessante que é marcante é o Salmo 14, no verso 1, que é exatamente igual ao Salmo 53, verso 1, quando o seu texto fala: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Já o Salmo 118, 8 está localizado no exato centro da Bíblia e tem um significado muito forte, que fala assim:
É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Dentre os evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas possuem diversos versículos e parábolas e palavras que Jesus que contam a mesma história com a mesma estrutura, como a multiplicação dos pães e peixes ou o relato da transfiguração. Por exemplo, a narrativa da instituição da ceia do Senhor lá em Lucas 22, dos versos 19 e 20, é muito próxima de Mateus no capítulo 26, nos versos 26 e 28. Notamos, e é claro, que os livros, principalmente os livros de Mateus e Marcos e Lucas, são conhecidos como sinóticos, pois utilizam grande quantidade de histórias em comum, vista por eles. A mesma sequência pode contá-las em algumas vezes, utilizando o que? Exatamente a mesma estrutura e até as mesmas palavras. Não é coincidência. A situação vivida nesses livros são vistas da mesma forma e com detalhes iguais, porém elas foram escritas de forma homogênea. É interessante notar que as histórias e capítulos são repetidos. Muitos eventos do Antigo Testamento são narrados 2 vezes com os mesmos detalhes. Eu vou dar um exemplo. Como exemplo, nós vemos que os livros de 1º e 2º Reis contam a história dos reis de Israel e Judá. E grande parte dessa mesma história contada, ela é repetida nos livros no 1º e 2º Crônicos, focando mais no aspecto sacerdotal e na linhagem de Davi. Então, me explique isso. Como você entende? Os autores originais de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicos são considerados anônimos pela maioria dos estudiosos, dos teólogos mais modernos. Mas a tradição judaica cristã atribui estas figuras específicas da Bíblia. Aí vem uma pergunta. Quem escreveu 1º e 2º Reis? É a tradição judaica? Ou seja, o Talmud aponta o profeta Jeremias como autor. Acredita-se que grande parte do texto foi escrito durante o período do exílio babilônico. Os livros eles se baseiam em várias fontes antigas, como os registros dos reis para narrar a história de Israel e de Judá. Mas agora eu torno a perguntar. Quem escreveu 1º e 2º Crônicos? Desculpa, eu estou gripado. A tradição judaica atribui a maioria ao sacerdote e escriba Esdras. O livro foi escrito anos após o retorno do exílio babilônico. O autor compilou registros genealógicos, proféticos, históricos anteriores para encorajar o povo e relembrar a importância do templo e da linhagem de Davi. Outros detalhes interessantes são os textos de 2 Samuel 10 e 1 Crônicas 19, onde são virtualmente idênticos. Olhem lá, detalhando as vitórias contra os amonitas. É idêntico. Mas vamos para mais um detalhe. Mais uma das frases que se repetem constantemente. Em vez de versículos inteiros, algumas frases ou exortação são os versículos repetidos, mais famosos, focando no encorajamento do leitor. Eu vou dar um exemplo. E como exemplo eu deixo a frase: não temas, não tenha medo.
É a expressão mais repetida em todo o texto, aparecendo dezenas de vezes. Acredita-se popularmente que a expressão "não temas" ou "não tenha medo" se recebe, sabe quantas vezes? 365 dias na Bíblia. A crença tradicional associa essa contagem à ideia de que haveria uma mensagem diária para você de encorajamento divino para cada dia do ano. Todo ano tem lá te encorajando. A palavra que mais aparece na Bíblia é a palavra Senhor, que surge cerca de 8.000 a 8.150 vezes, dependendo da versão ou tradução analisada. O termo é utilizado majoritariamente para se referir a Deus e a Jesus Cristo, excluindo preposições, artigos e conjunções gramaticais. Outros termos de grande destaque são a palavra de Deus, que aparece em torno de 4.000 vezes. Já o nome de Jesus é o nome próprio mais citado. Aparece em cerca de 1.300 vezes. Você não sabia disso. Os números variam conforme o idioma original, sendo esses em hebraico, aramaico e grego, ou conforme a edição que foi adotada. No entanto, análise exaustiva dos textos originais indicam que esse número exato é um mito. É um mito. A contagem precisa varia dependendo do idioma, da tradução adotada, como Almeida Revista e Corrigida, ou a nova tradução na linguagem de hoje. São traduções diferentes e podem ser contabilizadas as variações, tipo como "não temais", "não temereis" ou "não temas". São palavras que significam as mesmas coisas, vistos de formas diferentes. Na realidade, somando todas as suas variações, a expressão costuma aparecer pouco mais de 100 vezes nas Escrituras. Apesar de o número exato ser 365, a mensagem de encorajamento para não se entregar ao medo é uma das mais recorrentes em toda a Bíblia. Você vai ver isso muitas vezes. Você pode ler, comparar e explorar o contexto desses e de outros versículos utilizando a Bíblia, que é a sua excelente ferramenta para encontrar as passagens nas versões corrigidas. A repetição de versículos e livros na Bíblia não existe para confundir, mas para enfatizar ensinamentos, facilitar o aprendizado e oferecer diferentes perspectivas para que você possa analisá-las. Elas servem para confirmar eventos históricos e ressaltar verdades espirituais muito importantes. E para compreender o propósito dessas passagens, o recomendado é analisar o contexto em cada uma que foi escrita. Mas para terminar e você entender, deixo uma ideia tão simples: ter capítulos e versículos numerados. Com isso, cada versículo bíblico ela tem um endereço próprio, único, como se fosse um CEP ou um código postal. É verdade que a divisão de capítulos e versículos ela não foi inspirada por Deus. E às vezes isso divide o texto bíblico em lugares estranhos. Mas essa divisão torna mais fácil encontrar determinado texto bíblico, citá-lo e conversar sobre ele com outros, assim como marcamos expressões ou frases de que queremos nos lembrar quando lemos um livro. A divisão
de capítulos e versículos, o que ela faz? Ela facilita muito as coisas. Mas lembre-se de que é importante entender tudo que Deus quis transmitir em determinado livro. Por isso, desenvolva o hábito de ler o contexto em vez de apenas versículos isolados. Leia o texto na sua integralidade. Isso vai ajudar você a conhecer cada vez mais todos os escritos sagrados que podem torná-lo de fácil entendimento. Fica muito mais fácil. Amigos, eu termino aqui que eu estou gripado, tossindo, até um tanto meio febril, mas eu agradeço a sua participação. Repito, você vai ver um QR Code no seu lado direito do vídeo. Não é para a gente monetarizar, nós não pensamos em dinheiro, nós pensamos em difundir a palavra de Deus. Esse QR Code é para você mandar uma mensagem para nós. Podem nos criticar, podem falar, apenas não aceitamos ofensas morais, mas façam questionamentos sobre o que você ouviu, como você entendeu, e nós ficamos muito gratos. Portanto, eu agradeço a sua participação em nome de Jesus e o meu muito obrigado.